Você já parou para pensar sobre o que é necessário para ser feliz? Para nos falar sobre este assunto, convidamos Irvênia Prada. Jesus e os dias de hoje é o título da mensagem do Momento Espírita. A preocupação do homem sempre foi a busca do melhor para si. Por isso, Allan Kardec perguntou aos espíritos se o homem pode gozar de completa felicidade na Terra. Quem vai comentar a resposta que Allan Kardec obteve dos espíritos é a nossa convidada Irvênia Prada. Mas antes, vamos ver o Momento Espírita. Aqueles dias nos quais esteve Jesus cantando as glórias de Deus pelas terras da Palestina, eram dias de grandes dificuldades morais. As aflições, dramas pessoais, dificuldades de relacionamento, de entendimento entre povos e culturas, faziam-se constantes. A incompreensão, o preconceito, a preocupação com a aparência externa e com o aspecto social era a tônica nos relacionamentos, principalmente nas classes mais abastadas. Não muito diferente dos dias de hoje. Em termos morais e valores íntimos, ainda somos muito parecidos com aqueles que encontraram Jesus durante seu périplo de amor. Os dramas vivenciados há mais de 2000 anos na intimidade daquele povo se assemelham muito aos desafios emocionais que hoje enfrentamos. Por isso, os conselhos de Jesus são ainda tão atuais. Ele falava para um povo que vivia em um mundo sem recursos tecnológicos. Utilizava de analogias e comparações que pudessem ser compreendidas pela gente simples. Não obstante, seus conceitos e orientações são ainda atuais. Jesus não se preocupava com as coisas do mundo, ensinava as coisas da alma. Sem preocupar-se com os valores temporais, era por excelência o sábio dos valores da alma, que os conhecia em profundidade. Assim, seus conceitos atravessaram os séculos, chegando até nós com atualidade arrebatadora. Nestes dias onde o estresse emocional e a ansiedade são doenças crônicas, Jesus nos aconselha a deixar a cada dia suas próprias preocupações e necessidades, sem nos afligirmos com o futuro desconhecido. Ensina-nos a ter confiança e fé em Deus. Serve-se do exemplo das aves dos céus, que não semeiam nem ceifam, e dos lírios do campo, que não tecem nem fiam, mas têm uma beleza incomparável, para falar da providência divina. Alerta-nos a não termos atitude inercial, esperando um salvacionismo ilusório, dizendo-nos que é necessário buscar para achar e bater para que as portas se abram. Nestes dias onde muitas vezes nos colocamos como omissos e descomprometidos com nossa vida em sociedade, Jesus nos fala que somos o sal da terra. E o sal deve atender à sua finalidade de preservação e de sabor. Quando se mostra tão frequente o descrédito com o ser humano, Jesus nos alerta que somos a luz do mundo e que devemos fazê-la brilhar em nós, através das boas obras que somos capazes de executar. Nestes dias onde o ter costuma sobrepujar o ser, onde a cobiça e o comprar são as grandes sensações, é Jesus que nos alerta para não nos preocuparmos com tesouros que a traça e a corrosão consomem. E mais, que onde estiver nosso tesouro, aí estará nosso coração. Os conceitos de Jesus talvez jamais tenham sido tão importantes como nos dias desafiadores que registra a humanidade. Nestes dias, onde os valores e as instituições são questionadas e abalam-se perante a sociedade e os homens,
Jesus prossegue como modelo e guia. É Ele a referência indispensável para bem atravessarmos os mares encapelados da atualidade, para que sua luz seja o farol que nos haverá de conduzir ao porto seguro que nos aguarda após a tempestade. Vimos a mensagem que tem como título Jesus e os Dias de Hoje, que está no CD número 21 desta coletânea, que é produzida pela Federação Espírita do Paraná. Está conosco Irvênia Prada, que é médica veterinária, escritora e palestrante espírita, com quem vamos conversar sobre a conquista da felicidade. Irvênia, estamos muito felizes por ter você no programa hoje. Nós podemos dizer que na Terra existe a possibilidade de uma felicidade completa? Eu é que estou feliz de estar aqui novamente em Maringá, neste programa, cumprimentando os telespectadores e desejando que a gente possa ter aí uma atividade bastante produtiva para todos nós. Então, no Livro dos Espíritos, na questão 920, existe uma pergunta bem parecida que você me fez, Ivone. E a resposta é o seguinte: não, aqui neste planeta de expiações e provas, pela condição do planeta, uma felicidade absolutamente completa é impossível. Por quê? Pode ser que a nossa situação familiar, profissional esteja estável, mas você vê que a do vizinho não está, que em outro país existem pessoas sofrendo, então você não pode usufruir só do seu bem-estar e ficar alheio aos problemas das outras pessoas. Então, neste nosso planeta, uma felicidade total ainda não é possível. E sendo ainda o nosso planeta um mundo de expiações e provas, isso significa que todos os espíritos aqui encarnados estão em expiação, ou seja, que não conseguem ser felizes, que têm sofrimentos? Olha, o sofrimento faz parte da nossa vida, né? No próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, especialmente no item 20, está dito que cada um de nós, neste planeta que ainda é de provas e expiações, cada um tem a sua parcela de misérias, de sofrimentos, de trabalho, mas isso não quer dizer que o planeta seja uma eterna penitenciária, um eterno hospital, como alguns espíritas ainda referem, não é? Não, nós temos a nossa parcela também de usufruir momentos de alegria, momentos de trabalho, de satisfação. Então, cada um de nós pode ter uma felicidade relativa que vai buscar principalmente no trabalho meritório. E qual seria, Irvênia, o denominador comum na vida de todos os seres humanos para serem felizes? Essa pergunta é ótima e eu também sempre me fazia, porque eu dizia assim, para algumas pessoas ser feliz é ter uma mansão, ter um carro novo, né? Para outras pessoas é ter a família bem harmonizada. Então a pergunta, no Livro dos Espíritos 922, ela nos dá uma resposta que eu fiquei pensando muito tempo nesta resposta. Ela diz assim: o denominador comum de felicidade para todos os seres que habitam este planeta, ela tem, do ponto de vista material, apenas de suprir a necessidade do que seja absolutamente necessário. E do ponto de vista moral, a consciência pura e a fé no futuro. Então eu fico pensando, meu Deus, em primeiro lugar, quem de nós tem só o necessário, né? Todos nós temos na nossa casa, com certeza, mais supérfluos do que necessários. Então a gente ainda não conseguiu alcançar o nosso nível de felicidade, porque nós nos apegamos muito às coisas materiais, especialmente ao que nos é supérfluo. E do ponto de vista moral, a gente trabalhar para ter uma consciência pura, uma consciência tranquila e ter a fé, né? O próprio Livro dos Espíritos refere como conceito de fé, essa convicção que nós temos na nossa destinação futura, que é a nossa evolução espiritual, e esse ganho cada vez maior do estado de felicidade.
Então, a coisa parece muito simples, mas como toda coisa simples é muito difícil de conquistarmos, nós ainda estamos nesse nível de relativa infelicidade aqui no nosso planeta. Então, nós poderíamos dizer que o dito popular, nós é que complicamos, tem um fundo de verdade, né, Ivene? Tem todo fundo de verdade, é isso mesmo. O próprio Evangelho fala dos motivos atuais das aflições, né? E disso nós podemos deduzir que a conquista da nossa felicidade depende de algum progresso que nós possamos realizar. E que tipo de progresso é esse, Irvênia? Nós valorizamos muito, particularmente aqui no Ocidente, o progresso intelectual. Então, sempre quando a pessoa é intelectualizada, ela tem uma profissão que requer mais esse nível cognitivo, ela é mais valorizada. Mas isso não significa tudo, não é? Porque o Evangelho, o Livro dos Espíritos, enfim, toda a obra da codificação, ela deixa bem claro que nós temos que realizar o nosso progresso intelectual e o nosso progresso moral. Então, não é só o progresso intelectual das informações, mas que isso sirva como base para o nosso desenvolvimento moral também. É por aí. E qual deles vem antes? Olha, normalmente. No Livro dos Espíritos, questão 780A, tem uma pergunta que Kardec faz e que é muito adequada para esse tipo de assunto que nós estamos abordando. Kardec pergunta aos espíritos: por que o progresso intelectual é necessário ao progresso moral? Porque eu sempre me perguntava, Ivone, será que não adiantava a gente só combinar todo mundo? Vamos ser bonzinhos, né? Mas não basta isso. Porque a resposta da questão 580A, ela diz assim: é necessário o progresso intelectual ao ser humano, porque só através do conhecimento é que ele vai conseguir distinguir o bem do mal e, consequentemente, poder escolher de maneira adequada. E essa escolha tem que visar o bem e para o bem de todos. Então, só através do conhecimento, do discernimento, o que seja o bem e o mal, é que nós vamos escolher cada vez mais em função do bem e para o bem de todos. Esse assunto é muito interessante. Muito mesmo. Porque levaria a muitos outros questionamentos, né? Por exemplo, nós vemos pessoas com pouca cultura e com uma moral bem acentuada, né? É verdade. E por outro lado, pessoas intelectualizadas que não desenvolveram ainda a moralidade, né? São dois caminhos que trabalham de maneira separada, mas eles têm interconexões, né, que nós precisamos perceber. Isso. Aí também nós podemos considerar a questão dos conhecimentos adquiridos, mas que estão esquecidos durante a existência. É verdade. Né? Pode ser que uma pessoa que tenha nesta encarnação um nível de intelectualidade que a gente considera menor, mas ele está acumulado em outras encarnações e isso lhe confere a chamada sabedoria da vida, não é? Então não é só o conhecimento cognitivo dos livros, que hoje nós também conseguimos pela internet, mas a maior escola é a vida, né? Exatamente. Então as lições da vida é que são as mais importantes. Nós vemos também, você se referiu, pessoas não com diplomas, né? Sem formação acadêmica, mas que trazem uma sabedoria muito grande, exatamente, né? Exatamente. Isso vem exatamente justificar ou explicar a reencarnação, comprovar a reencarnação. É verdade. Né? Mas, dada a importância do aspecto moral em nossa evolução espiritual, em que medida o progresso intelectual pode nos favorecer? Dando continuidade a isso que nós estávamos falando na questão anterior, é essa possibilidade de cada vez mais nós discernirmos entre o bem e o mal. Por exemplo, por que nós espíritas somos contrários ao aborto, à eutanásia, à pena de morte, não é? Por quê? Não é porque alguém que poderia ser nosso líder tenha nos recomendado isso, não. Isso é produto do conhecimento da realidade do espírito, porque toda a obra espírita de Kardec e de todos os outros autores subsidiários, ela vem demonstrar a realidade do espírito, que sobrevive à morte do corpo físico, que antecede o processo encarnatório, e toda vez que existe uma nova reencarnação,
nós sabemos que esse espírito vem cumprir uma tarefa que está programada, que vai envolver os seus pais, que vai envolver a família, a comunidade. Então, automaticamente nós sabemos que esse espírito merece que nós respeitemos a sua vida e, consequentemente, nós somos contrários ao aborto em qualquer situação, não é? Então, nessa medida é que o conhecimento intelectual, o conhecimento da informação, ele é necessário para dar suporte à nossa conduta moral, não é? Lembrando de Jesus, né? Conhecereis a verdade. É isso mesmo. É lindo isso. É lindo. Particularmente como espíritas, de que maneira nós podemos trabalhar para conquistar a nossa felicidade? E de modo geral, todas as pessoas, né? Eu acho que nós temos que nos lembrar primeiro da estrutura da doutrina espírita, né? Kardec definiu o espiritismo como sendo a ciência que trata da natureza, do destino dos espíritos e da sua comunicabilidade com os encarnados. Então, depois disso, desse conhecimento, nós temos a reflexão, que caracteriza o aspecto filosófico, e disso nós extraímos a nossa conduta, o aspecto moral. Esse aspecto moral, nesse contexto doutrinário, ele está relacionado ao exercício do livre-arbítrio. Porque toda vez que nós podemos decidir, sou contra ou sou a favor do aborto, sou contra ou sou a favor da maledicência e outras coisas, nós estamos caracterizando o aspecto moral da nossa doutrina. Irvênia, como já vivemos várias encarnações nas quais nós não tínhamos ainda o conhecimento que temos hoje, como ficam em nosso psiquismo alguns resíduos como por exemplo o preconceito, a discriminação, a intolerância, em que medida eles podem bloquear a conquista da nossa felicidade? Essa é uma observação muito interessante que você está fazendo, Ivone, porque André Luiz e seu mentor Calderaro, no livro No Mundo Maior, capítulos 3, 4 e 5, eles vão dizer que a nossa casa mental tem 3 andares e cada parte do nosso cérebro trabalha como instrumento de manifestação do conteúdo de cada um desses andares. Então, se a gente voltar o tempo um pouco, quando nós estávamos ainda habitando Las Cavernas, na época da Pedra Lascada, o nosso 3º andar ainda era muito assim, estava no projeto, não é? Era muito ainda incipiente. A maior parte do nosso psiquismo estava reservado ao 1º andar, que André Luiz chama de porão da nossa individualidade, e ao 2º andar, que diz respeito ao presente, ao que nós fazemos aqui e agora. Então, essas coisas todas nos levam a concluir que naquela época em que estávamos ainda vivendo nas cavernas dos tempos primitivos, nós só conseguíamos manter o nosso corpo, ou seja, preservar o nosso corpo físico e reproduzir a espécie. Não tínhamos capacidade psíquica para outras coisas. Então era assim, na dúvida entre favorecer um companheiro e preservar o meu corpo físico, eu preservava o meu corpo físico. Então daí surgiram egoísmo, orgulho, preconceitos, intolerância, discriminação. Tudo isso está no fundo do nosso psiquismo, que foram, digamos assim, funções que nós cultivamos nessa tentativa de sobreviver e reproduzir a espécie. Então, se nós não cuidamos, Ivone, do nosso 3º andar, que hoje está bem formado, trabalha com o nosso lobo frontal, nós ainda deixamos brotar de nós resíduos dessas coisas que nós ainda temos, de intolerância, de preconceito, discriminação. Mas isso já foi. Nós não precisamos mais vivenciar esses resíduos, porque nós temos condições no 3º andar da nossa casa mental e, consequentemente, no nosso lobo frontal, de fazer essa diferença e de vivenciar atitudes mais enobrecidas. Na condição de espíritos evoluídos, a qual todos nós chegaremos um dia, como que se caracteriza esse estado de felicidade? E também
como se diz vulgarmente, nós estaremos descansando em paz? Qual é a visão espírita disso? Deus que me perdoe, descansar em paz por toda a eternidade. Deve ser um ócio terrível, né? Este ano nós estamos completando, aliás, o livro O Céu e o Inferno de Kardec está completando 150 anos. E várias vezes a gente teve a oportunidade de estudar com mais detalhe a matéria desse livro, né? Então, nesse livro O Céu e o Inferno, especialmente no capítulo 3 e especialmente no item 12, existe uma consideração a esse respeito. Porque, como você disse, vulgarmente, quando a pessoa morre, diz, descanse em paz, né? Em paz. Mas esse texto do livro O Céu e o Inferno explica bem que os espíritos evoluídos estão nos altos graus da sua evolução espiritual, eles trabalham intensamente. E eu fiquei tão feliz, Ivone, porque diz que trabalham sem o cansaço que nós usufruímos aqui na Terra. Eu falei, que coisa boa você trabalhar sem ficar cansado, né? E eles ficam muito felizes em realizar trabalhos meritórios. Por exemplo, Ivone, o doutor Bezerra de Menezes, nós sabemos que ele foi convidado por Maria, pelo Espírito Maria, através de Celina, para deixar este plano nosso aqui ascender a planos superiores, onde o estado de felicidade é intrínseco, né? E ele pediu licença para permanecer aqui entre nós, porque ele não quer ser feliz, mais feliz do que nós, enquanto todos nós ainda estivermos sofrendo. Então, esse trabalho do Dr. Bezerra, missionário em relação a nós, ele lhe confere um relativo estado de felicidade de estar nos ajudando, né? Então, os espíritos superiores, apesar do merecimento que têm, eles trabalham intensamente. E em que medida a divulgação, o conhecimento do Espiritismo pode contribuir para a conquista da nossa felicidade pessoal e, de modo geral, para a felicidade de toda a humanidade? Ivone, você já antecipou a resposta disso quando você disse aí anteriormente que está nos textos bíblicos, né? A verdade vos libertará, conhecereis a verdade vos libertará. Então, o Espiritismo, ele traz uma gama de informações a respeito da realidade do espírito, a partir da qual você, depois fazendo esse aspecto filosófico de pensar sobre, você acaba chegando no aspecto moral e escolhendo esta ou aquela conduta. A divulgação do Espiritismo, da estrutura da doutrina, que nos liberta a consciência, porque nós não vamos mais ficar atrelados a dogmas, a preconceitos, a essa amarra que às vezes o nosso espírito tem em relação a vivências anteriores, né? Então Emmanuel mesmo diz que a maior caridade que se pode prestar é a divulgação dos princípios doutrinários. Não para que as pessoas se tornem espíritas como nós, mas que libertem as suas consciências e possam decidir, escolher, em função do seu conhecimento, que a doutrina espírita pode favorecer e muito. Eugênia, nós agradecemos a sua participação, desejamos a você um bom retorno a São Paulo. Obrigada. E agradecemos a todos vocês que estiveram conosco, lembrando que este programa e outros podem ser acessados também pelo site amemmaringá.com.br. Muita paz a todos.